E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí para vocês. Para quem está assistindo a gravação aqui à tarde ou à noite, sejam bem-vindos também. Um abraço especial, como sempre, aos irmãos aí das casas de acolhimento. Deus os abençoe e nós nos reunimos aqui mais uma vez para nossa meditação diária sobre o Evangelho. Então vamos começar nos colocando em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que sejamos terra fértil a acolher a Tua palavra neste dia. Que a Tua palavra venha nos fecundar e gerar em nós vários frutos de conversão e de ressurreição. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos acompanhar a leitura do Evangelho de hoje. Está em João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, pessoal, nós continuamos aqui a leitura continuada do Evangelho de São João. Desde domingo, nós estamos fazendo a leitura do capítulo 10 de São João, que começa com aquele tema que nós trabalhamos bastante, tanto no domingo como ontem, segunda-feira, sobre a temática do Bom Pastor. Hoje, essa temática do Bom Pastor ainda está aqui nas entrelinhas, porque Jesus ainda fala aqui das suas ovelhas, né? Indiretamente, ele ainda se coloca como o bom pastor. Mas o tema já começa a se diversificar. Então vamos pegar aqui alguns pontos que vão ajudar na nossa oração pessoal hoje. Em primeiro lugar, qual é o contexto? Os judeus estavam celebrando em Jerusalém a festa da dedicação do templo. E Jesus está ali em Jerusalém durante essa festa, caminhando pelo pórtico de Salomão, que é uma região do templo onde havia várias colunas e um espaço grande, assim, aberto, onde as pessoas podiam caminhar. E Jesus estava por ali, caminhando. Certamente havia, já que era uma época de festa dos judeus, certamente havia várias outras pessoas caminhando por aquela região do templo também, né? E o que se celebrava na dedicação do templo? Primeiro, essa festa sempre acontecia durante o inverno. O próprio Evangelho diz, era inverno. Isso significa o quê? No inverno, prevalece o frio. O sol ele ainda não está presente na sua plenitude.
Porque quando o sol está plenamente presente, o que prevalece é o calor, é o sol aquecendo a vida das pessoas, é o sol iluminando de forma mais plena, de forma mais completa. Ora, o inverno é o lugar onde o sol ainda não impera totalmente. Então, o sol ainda não está como poderia estar presente na vida das pessoas, irradiando luz, irradiando calor. As pessoas estão sentindo mais a ausência do sol. O sol, no Evangelho, a gente percebe várias vezes, ele é identificado como a própria pessoa do Cristo. Ele é símbolo do Cristo, que é a luz do mundo, que ilumina e que aquece. Ele ainda não se revelou totalmente, mas ele está por ali. No inverno, o sol não está totalmente ausente. Existe no inverno, pelo menos na maior parte dos lugares do mundo, existe dia e noite. O que é que acontece no inverno? A noite ela tende a ser mais comprida, porque o sol se esconde mais. Mas o sol está por ali, assim como Cristo. Está lá no templo, caminhando junto com várias pessoas, mas ele ainda não se manifestou totalmente. E era a festa da dedicação do templo. O que se celebrava aí? A festa da dedicação do templo remonta a um acontecimento histórico que aconteceu na época de Judas Macabeu, que junto a outras pessoas, ele era o líder ali, ele conseguiu ser um grande instrumento de Deus para libertar os israelitas do domínio dos sírios. Ele foi um grande libertador do povo de Israel. E ali, a partir da vitória sobre os sírios, os israelitas conseguiram recuperar o templo, e o templo foi novamente consagrado a Deus, ao único e verdadeiro Deus, e não a ser utilizado para falsos deuses. O templo voltou a ser dedicado, consagrado ao único e verdadeiro Deus. Era isso que se celebrava ali. Então, dentro desse contexto, o que os judeus estavam celebrando? A libertação de um período triste, de um período onde o templo foi profanado, e agora o templo voltava a ser consagrado somente para as coisas de Deus. Diante desse contexto, os judeus rodearam Jesus e meio que o colocaram contra a parede. E aí, dize-nos quem tu és? Nós devemos esperar outro, ou você é aquele que vai nos libertar, vai ser o Messias, que vai trazer paz definitiva ao povo de Israel? Diz Santo Agostinho, comentando essa passagem, que, ao que tudo indica, não havia no coração desses judeus aqui um desejo profundo de encontrar a verdade. O que prevalecia dentro deles era o desejo de encontrar algum motivo para fazer com que Jesus caísse no armadilho. Ele se declarasse Messias, e aí eles conseguissem de alguma forma desmascarar Jesus. Ou então que Jesus dissesse em definitivo: não, eu não sou o Messias. E aí a autoridade dele diante da multidão caísse por terra. Eles, na verdade, segundo Santo Agostinho, e tudo indica que de fato eles queriam, na verdade, não encontrar a verdade. Eles estavam diante da verdade, que era o Cristo, mas eles queriam colocar a verdade numa situação de descrédito, de realmente caluniar e difamar a verdade encarnada que estava diante deles. Jesus percebeu aquilo, percebeu que se tratava de uma malícia, e disse para aqueles judeus aquilo que era muito concreto: eu já dou testemunho da verdade. Vocês não estão vendo as obras que eu faço? Os sinais, os milagres, as curas, os frutos daquilo que eu tenho feito. As obras falam por mim, elas dão testemunho de mim, elas mostram quem eu sou. E continua Jesus: vocês não reconhecem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. A gente está retomando aqui aquilo que Jesus já tinha falado no discurso do Bom Pastor. As ovelhas me conhecem, reconhecem a minha voz e elas me seguem. Se vocês não me reconhecem, se vocês não veem o significado mais profundo das obras e dos sinais que eu realizo,
é porque vocês não são minhas ovelhas. Quem não é de Cristo, bom pastor, é do mundo. Eles estão ainda sob o império do mundo. Eles estão sob o império do inverno que paira sobre muitas pessoas. O testemunho do Cristo mostra mostra que ele e o Pai são um só. É a profunda unidade entre o Cristo e o Pai. São as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são profundamente unidos entre si. São três pessoas distintas, mas um único Deus, unidos em amor infinito e eterno. E existe aqui, o Cristo revela no fim do Evangelho de hoje, um profundo desejo de proteger as suas ovelhas, de não permitir que ninguém arranque as suas ovelhas dele, de protegê-las e protegê-las até o fim, de cuidar delas. Em resumo, são os pontos do Evangelho de hoje. O que a gente poderia pegar aqui? Em primeiro lugar, nós temos na nossa vida concreta agido como esses judeus que convivem com Cristo, que o veem, que estão ali perto dele, mas não sabem quem ele é. Será que na nossa vida concreta, inclusive hoje, nessa época de quarentena, será que a gente tem sido sensível para perceber os sinais da presença do Cristo ressuscitado na nossa vida, do Cristo que dentro da nossa alma, do nosso coração nos chama, se revela de tantas formas? Ou será que nós temos, como esses judeus aqui, nos deixado prender pela malícia, pelo império do mundo, por pensamentos mundanos, que nos impedem de reconhecer a presença viva e ressuscitada do Cristo na nossa história? Será que nós temos sido indiferentes a essa presença? Ou será que nós temos sido sensíveis a ela? Como é que nós sabemos se nós estamos sendo sensíveis ou não à presença do ressuscitado na nossa história? Ora, se nós temos agido como ovelhas dele. Como é que nós sabemos que nós somos ovelhas do Cristo ressuscitado, bom pastor? Se nós sabemos distinguir a sua voz de todas as outras vozes que existem no mundo, primeira coisa. Segundo, se nós, ao reconhecer essa voz, seguimos Jesus. Quem é aquele que segue os passos? É o discípulo. Se nós temos sido discípulos autênticos. Se na nossa vida nós conseguimos detectar frutos de conversão, de mudança de vida, de vivência autêntica do Evangelho, isso significa que nós somos ovelhas do Cristo. Nós temos reconhecido e aderido à sua presença ressuscitada na nossa vida. Cristo se deixa reconhecer muito mais do que por palavras, através das suas obras. É assim que nós conseguimos também perceber se nós temos sido presença do ressuscitado diante de um mundo no inverno, diante de um mundo que precisa dedicar-se inteiramente a Deus, de um mundo que precisa consagrar-se inteiramente a Deus. Como é que nós podemos ser presença do ressuscitado diante do mundo? Através de obras concretas, assim como Cristo. As obras que ele realizava mostravam a sua real identidade. As obras de misericórdia que nós realizamos podem revelar a nossa identidade de pessoas vocacionadas à ressurreição, chamadas a serem a presença do ressuscitado. Que tipo de obras tem prevalecido na sua vida? A maledicência, desculpem pessoal, a maledicência, a inveja, a tristeza, as palavras negativas, são obras que não apontam para a presença do ressuscitado. Agora, a evangelização, o cuidado para com as ovelhas que nos foram confiadas, o desejo de proteger os outros, de levar os outros para o Cristo, o verdadeiro pastor, a única e verdadeira porta que leva ao paraíso. Isso sim, são obras concretas que revelam a presença do ressuscitado na nossa carne, na nossa história. E mais ainda,
Assim como Cristo e o Pai são um, nós podemos nos unir ao Cristo de forma íntima. Essas obras concretas de misericórdia mostram que nós estamos nos tornando diante do mundo um só com Cristo, nos configurando a Ele. A festa da dedicação aqui, que é o contexto dessa passagem de hoje, mostra um templo que foi reconsagrado a Deus. Jesus mostra no Evangelho de São João que ele é o verdadeiro templo, o seu corpo é o templo, que depois do terceiro dia ressuscita. Nós, cristãos, somos chamados a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. O templo que passa pelo Calvário, mas ressuscita ao terceiro dia. Nosso corpo é parte desse templo santo. Vamos reconsagrar esse templo para Deus. Esse templo que talvez estava abandonado diante das infidelidades. Esse templo que talvez estava servindo a falsos deuses, aos ídolos. Vamos reconsagrar. Vamos dedicar novamente o templo que é o nosso corpo aos cuidados de Deus, ao serviço de Deus diante do mundo. Vamos santificar pela graça de Deus novamente o nosso corpo, que ele seja consagrado, ou seja, separado para as coisas de Deus. Esse é o nosso chamado. Esses são os sentimentos do ressuscitado no Evangelho de hoje. Ele quer reconsagrar aquilo que estava espalhado, disperso no mundo, aquilo que estava distante de Deus. Ele quer nos separar de novo para si, porque nós somos as suas ovelhas, e ele não quer permitir que nenhum de nós nos percamos, que nenhuma de suas ovelhas se perca. Ele que tem o sentimento profundo, a certeza profunda de que é um só com o Pai, quer que nós nos consagremos a ele e sejamos um só com ele. E dessa forma, através de obras de misericórdia, consigamos revelar a sua presença viva e ressuscitada diante do mundo. Que ele cuide de nós como ovelhas que somos, para que a sua presença ressuscitada continue brilhando e aquecendo a vida das pessoas no inverno da história. Que a Virgem Maria interceda por nós, cuide de nós, para que os frutos de ressurreição que precisam surgir na nossa carne nesse dia, surjam a partir dessa palavra que nos fecunda, que nos traz vida nova, que nos alimenta, que nos orienta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.